É emocionante tratar de futebol quando a gente tem um time local onde os torcedores realmente são apaixonados. Você aí na sua cidade que está nos assistindo, você é apaixonado pela sua equipe? Aqui em Santo Antônio é maciço esse amor que o pessoal tem, a torcida tem pelo seu time. Infelizmente, nós não tá tendo time profissional aqui, a nossa gloriosa Platinense. Por isso até tratamos ela de gloriosa nos tempos áureos, como o Mário Sérgio Cassarotti fala, da Platinense, com muita emoção. E fizemos essa matéria para vocês que vamos colocar no ar agora, acompanhar um pouquinho da história do título de 1985. Olá, amigos do Resenha NPTV. Hoje nós estamos em um lugar diferente. Estamos aqui no Estádio Municipal José Eleutério da Silva, o templo do futebol platinense. E nós viemos aqui fazer uma reportagem especial para vocês. Viemos falar sobre a Platinense de 1985, time que foi campeão paranaense da segunda divisão, conseguindo o acesso para a primeira. Se você quer acompanhar essa história, fique aqui com a gente no Resenha NPTV. E para vocês, amigos do Resenha, é emocionante a gente falar do torcedor platinense, da gloriosa Platinense. Realmente estamos aqui hoje muito emocionados no palco, no templo sagrado da Platinense. E vamos falar um pouco do seu José Celestino, que é vô do nosso querido Mário Sérgio Cassarotti, que tem muita história para contar desse time de 1985, campeão da Série B. Saiba um pouquinho mais da história desse saudoso José Celestino, torcedor apaixonado da Platinense. Alô, amigos do Resenha, estou aqui nessa manhã de sexta-feira, de sol muito bonito, né? E aqui no estádio José Eleutério da Silva, né? Palco da Platinense, palco de grandes recordações que eu tenho na minha vida, né? E sempre ao entrar aqui no estádio, do lado esquerdo, me vem a recordação do saudoso meu avô, José Celestino, né? Do qual a gente tem muita saudade e foi através dele que eu aprendi a vir no estádio, aprendi a gostar da Platinense, né? Ele era um grande fã da Platinense também. E então a gente vem, dá uma olhada no campo aqui, dá uma olhada em volta de toda a estrutura aqui, né, do campo, e nos bate lembranças, né, lembranças boas do meu tempo de infância, né, do estádio lotado com 6 mil, 7 mil, a torcida fazendo aquela ola que ia de um lado no outro, né, e me bate a recordação de bons momentos, né, que eu tive, principalmente que foi o acesso. Eu não me recordo se foi 91, 92 da Platinense para a primeira divisão, né? Em cima de um arame, um gol no finalzinho da prorrogação, houve uma invasão do campo, todos nós entramos dentro do campo, torcer. Então são momentos inesquecíveis que a gente tem aqui no Zé Eleutério, né? Entre outros clássicos aí, com Curitiba, com Paraná Clube, com vários os times da capitais, aí estádio sempre lotado, né? Aquele dava um friozinho na barriga, aquele pessoal do Batuque, das torcidas Tip, Top, né? Entre outras que teve aí, né? Torcida inglesa também, se não me falha a memória. Então são muitas boas recordações, né? Me vêm boas recordações, né? E assim que acaba a gente fica triste por saber que hoje o Zé Eleutério está pouco uso, a gente já não tem mais equipes profissionais aqui no município, né? E a gente fica com uma lembrança boa e a esperança de dias melhores, né? Que apareça uma grande empresa, apareça uma grande oportunidade aí, para que tudo isso que a gente viveu volte no tempo, né? E lembrando também, né? Que eu não tenho vergonha, aliás, eu tenho orgulho de dizer que se hoje os nossos filhos aí, as crianças aí têm ídolos que são jogadores da seleção, do Corinthians, do São Paulo, Flamengo, enfim. No meu tempo, eu tenho orgulho de dizer que os nossos ídolos eram os atletas da Platinense. Nossos ídolos, o meu ídolo era o Claudemir, era o Caçapava, era o Marquinhos Ferreira, Nilson Aragão, entre outros, né, que passou por aí, Claudinho Zurlo, entre outros, que era um dos maiores artilheiros que a Platinense teve, diga de passagem, né? Então, esses eram nossos ídolos, né? Esses eram nossos ídolos. Eu não tenho vergonha de dizer, aliás, tenho orgulho de dizer isso, né? Porque esse tempo foi um tempo áureo do futebol profissional, um tempo que marcou toda a minha vida e acredito que marcou de vários amigos aí dessa faixa etária da minha idade.
Diferente dos campeonatos de hoje em dia, que normalmente sempre sobem 2 times para a primeira divisão, naquela época apenas o campeão subia para a primeira divisão e o campeonato era extremamente disputado. Dividido em 2 chaves, Norte e Sul, a Platinense participava pela chave Norte e conseguiu na primeira fase a classificação, né, para a segunda fase. Na segunda fase, já com um campeonato extremamente disputado, vários times, entre eles Operário de Ponta Grossa, Paranavaí, times de muita qualidade, e a Platinense conseguiu bater de frente com todos e em 10 jogos conseguiu o título da segunda divisão, batendo o Operário aqui em Santo Antônio da Platina num gol que saiu exatamente aqui atrás de mim. O Campeonato Paranaense de Futebol da segunda divisão de 1985 tinha a participação de 9 equipes, dentre elas dividido em 2 chaves, uma chave Sul e a chave Norte. A chave Sul possuía 4 times: o Tabu Esporte de Clevelândia, a Associação Atlética de Iguaçu de União da Vitória, o Operário Ferroviário de Ponta Grossa e o Rio Branco de Paranaguá. Já a chave Norte, a Sociedade Esportiva Platinense, o Grêmio Assis Chateaubriand de Assis Chateaubriand, Café Futebol Clube de Londrina, Sociedade Beneficente Recreativa Comercial de Terra Roxa e o Atlético Clube Paranavaí. A segunda fase foi disputada no sistema de pontos corridos de turno e retorno, e ao final a Platinense conseguiu se sagrar campeão, conquistando a única vaga para a primeira divisão do ano de 1986. Apesar da dificuldade de conseguir informações sobre o período, a escalação da Platinense provavelmente era o goleiro Magal, lateral direito Ariovaldo, zagueiros João Carlos e Betão, lateral esquerdo Claudemir, no meio-campo Zé Carlos, Marquinhos Ferreira, Júlio César, Neno, Gustavinho e Claudinho. E no banco tinha grandes jogadores como o Nilson, atacante, e o Vitinho, lateral esquerdo. Esse, um grande lateral também que passou aqui por Santo Antônio da Platina. Falando da história da Platinense, do campeonato de 1985, nada melhor do que um dos maiores ídolos da história da Platinense, uma pessoa que estava lá naquele ano jogando e ajudou na conquista do título, Marquinhos Ferreira. Marquinhos, o que você se recorda daquele título de 1985, quando você chegou aqui em Santo Antônio da Platina? Bom dia a todos, ou boa noite, não sei. Obrigado pelo ídolo. Tudo começou, né, nessa data aí. Eu e o meu irmão, Claudinho, que hoje não está aqui, mas também se considera um platinense de coração. Nós chegamos juntos aqui em 85 e não saímos mais, né? Firmamos raízes aqui na cidade que a gente gosta, que a gente vive. E é muito bom relembrar, apesar que fazem 36 anos, né? Se eu não me engano, 85 até agora. Mas a gente traz com carinho, boas lembranças, e aqui nesse campo maravilhoso, né, onde tudo começou e onde vivemos hoje. É isso aí, Marquinhos. Chegou com meu pai, né, em 1985 para a fase final do campeonato da segunda divisão, né, onde vocês conseguiram o acesso. E eu não me recordo, eu cheguei, né, nesse mundo em 1992, mas nós temos aqui um vídeo, né, de um gol contra o Operário que meu pai faz de cabeça, acho que não sei se é um cruzamento seu ali. E você se recorda alguma coisa desse jogo contra o Operário, 2-0, estádio José Eleutério lotado? Não, recordo plenamente, totalmente. Foi aí que o primeiro jogo que a gente foi contratado nessa fase, se eu não me engano, eram 6 clubes na final, foi contra o Operário. A estreia nossa, minha e do Claudinho, foi contra um mistão do São Paulo Futebol Clube, onde que apresentou eu e o Claudinho para a torcida aqui. Ganhamos de 3-2, eu fiz 2 gols e o Claudinho fez 1, então a gente começou bem. Acho que foi aí o cartão de visita nosso, né, para a cidade e essa cidade para nós. E depois o próximo jogo foi pelo campeonato, esse jogo contra o Operário de Ponta Grossa, que o teu pai, foi um gol de escanteio. Bateram o escanteio, eu estava na frente dele, eu tentei subir, não alcancei. Só que aí eu via a torcida gritando gol, porque eu subi e não vi. Ele subiu atrás de mim com o zagueiro, ganhou do zagueiro, só que na caída dele, ele fez o gol e na caída ele torceu. Ele teve que sair, ele se contundiu. Mas ganhamos, foi 1-0 ou 2-0, não lembro. E depois aí teve os outros jogos, mas a gente conseguiu. Boas recordações, bons momentos. É gostoso de vez em quando a gente relembrar e falar sobre isso.
E aí foi o início, né, de uma história maravilhosa de vocês aqui em Santo Antônio da Platina, né? E não só em Santo Antônio, mas na carreira de vocês no futebol, né? Depois disso foi talvez o início, né, para vocês terem repercussão no futebol a nível paranaense e até a nível nacional, né? No seu caso, você jogou até inclusive em outros times de outros estados, grandes times, né, como Bahia, o Londrina, Atlético Paranaense, né, Marquinhos? Paraná, né, Marquinhos? Correto. Foi um casamento praticamente perfeito entre a cidade e nós, né? Nós que eu falo, todos os jogadores que chegaram aqui naquela época, porque tivemos jogadores aqui que chegou na seleção brasileira, disputou uma Copa América, caso do Valdirzinho, teve o Fabinho, que foi campeão brasileiro com o Corinthians, no ponto direita, o Nilson, que era na época reserva do teu pai, o Claudinho. O Nilson jogou em todos os times grandes do Brasil. Então isso é um prazer, cara, de vez em quando a gente se conversar e relembrar. E todos lembram com carinho, com amor da cidade que também nos acolheu. E foi mesmo. A Platinense, para nós, jogadores que estavam naquela época, foi um trampolim, que a gente era novo, né? Jovens. E todos nós saímos para grandes clubes, né? Grandes clubes que eu falo, time grande era o nosso time, que nosso time era muito bom. A gente se confrontava na época, Curitiba, não tinha, era o Pinheiros na época, depois formou o Paraná Clube, né? De igual para igual, tanto que eles vinham aqui, a gente ganhava, a gente ia lá e endurecia para eles lá dentro. A gente teve uma classificação depois, em 86, na primeira fase subimos e já ficamos em 4º lugar no Campeonato Paranaense. Ganhamos do Atlético lá na Baixada, na Baixada. Isso daí é para poucos, isso daí. Isso é uma história muito bonita, né? E teve um jogo de comemoração do título de 85, foi contra o Curitiba, né? Um 3-3 aqui. Meu pai sempre fala que ele fez os 3 gols nesse jogo. Isso é verdade, Marquinhos? Verdade. Fez os 3? Aquele foi os 3 gols e gols bonitos até. E o Curitiba veio com o time, eu lembro que veio com o time completo, o time que ganhou, acho que do Bangu, né? Foi a final. O time campeão. Curitiba e Bangu, time campeão, que foi o Coxa, veio aqui, a entrega de faixa. Nós entregamos a faixa para eles, né? Simbólica, lógico. E eles entregaram a faixa para nós de campeão da Série B do Paranaense. Foi um jogo bonito, 3-3. O campo aqui não cabia mais ninguém. Foi legal. É isso aí, esse foi o início, né, de uma história fantástica da Platinense que se iniciou lá em 1985 e o Marquinhos, meu pai, o professor Claudemir, todos eles fizeram parte desse início, junto com outros grandes nomes do futebol platinense que ajudaram a fazer a Platinense, né, tomar uma proporção até nacional. Fica agora a história, né, desses belos momentos. Essa foi a história da Platinense de 1985 que o programa Resenha NPTV tentou trazer para vocês aí de casa da melhor forma possível. E esse time de 85 com certeza foi um dos maiores times que já passou aqui pelo estádio José Eleutério da Silva. O que fica agora é a saudade.